nesse discurso em que ele fala de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? É uma máquina ali de ofensas, de inverdades, de algumas indiscrições, inclusive, né? Boa tarde, Leilane, boa tarde aos amigos e a você que está em casa também, a nossa assinante. Pois é, Donald Trump hoje estava, inclusive, acho que ele estava mais animado falando hoje para a plateia em Davos do que na fala de ontem. A Casa Branca. Ontem ele estava um pouco impaciente, ele pegou o livro com os dados aquele grande calhamaço, assim, com os dados do primeiro ano de governo dele, leu um pouco e depois jogou no chão, assim, né? Tava uma coisa meio... Mas hoje, essa animação não se traduz num discurso mais apaziguador, reconciliador, suave, a favor do diálogo, não. Sobrou patada para todo lado, dos anfitriões suíços aos aliados europeus, falou mal das cidades europeias, algumas delas capitais, segundo ele, estão irreconhecíveis hoje e num péssimo sentido, ele disse, não é que irreconhecível, que elas tenham mudado para melhor, mudaram para pior, sobrou patada para energia limpa, né? Energia eólica, carro elétrico, tudo mais. E a questão da Dinamarca, da Groenlândia, que era a grande dúvida. Ele disse que não ia falar, dele. né? Ele disse que eu não vou falar de Groenlândia, não. Aí depois foi 1 hora de Groenlândia. Eu acho que as análises seriam muito negativas se não falasse, então eu vou falar uma coisinha aqui e tal. Aí falou por que, na visão dele, os Estados Unidos precisam dominar a Groenlândia, precisam ter a Groenlândia, diz que deixou claro que vai insistir na pressão sobre o governo dinamarquês, mas também diz que não pretende usar a força. Ninguém perguntou para ele se ele usaria a força ou não, isso foi antes de qualquer pergunta feita a ele, é diante do rebuliço mundial, mas não deixa de ser uma sinalização. Se ele diz que não vai usar a força, é porque ele estava analisando talvez a capacidade de usar a força ou a possibilidade, enfim. E aí, só para não me alongar muito, sobre a questão especificamente da Groenlândia, não custa lembrar que já houve outros momentos ao longo da história, e ele lembra isso, outros presidentes tentaram comprar a Groenlândia da Dinamarca, não conseguiram. Um desses momentos foi na virada do século XIX para o século XX, e aí quando chega ali, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, quando havia um temor de ambições alemães para o lado do hemisfério ocidental também, os Estados Unidos fazem uma negociação com a Dinamarca e compram o que hoje são as Ilhas Virgens Americanas, que na época se chamava Índias Ocidentais Dinamarquesas, desde o século XVII, pequenas ilhas no Caribe, são 3 pequenas ilhas no Caribe, que os Estados Unidos compraram por 25 milhões de dólares. No acordo da venda, a Dinamarca incluiu uma cláusula que dizia que os Estados Unidos reconheciam a soberania total da Dinamarca sobre a Groenlândia e se comprometiam a nunca questionar essa soberania no futuro. Por quê? Porque naquele momento, em 1916, ali, além dessa questão da Alemanha, tá de olho, papapá, não havia o status formal da Groenlândia como dinamarquesa reconhecida internacionalmente. A Dinamarca precisava que uma grande potência reconhecesse essa posse e conseguiu isso através dos Estados Unidos. Então, é só para ilustrar um pouco, dar mais esse dado, para mostrar como que a posição do Trump hoje em dia fere, inclusive, compromissos assumidos há mais de um século pelos próprios Estados Unidos em relação à Dinamarca. E aí ele foi e falou durante 1 hora e 15 hoje. Teoricamente, só para a gente entender, esse documento está valendo. Claro, esse documento é um documento que não caduca. Depois, houve um momento em que a Noruega, em 1933, tentou assumir posse da porção mais a leste da Groenlândia, dizendo que era dela, Noruega. E aí a Dinamarca foi e mostrou o papel aqui, olha aqui. Aqui não só está reconhecido internacionalmente, como toda a soberania sobre toda a Groenlândia é nossa, ou seja, não tem nada que exigir, ou seja, já foi utilizado até em outros embates com outros países como forma de repeli-lo. Mas, enfim, o mundo ficou mais tranquilo depois desse discurso do Trump? Não me parece. Chama atenção também uma certa complacência generalizada da plateia, que tem muitos líderes empresariais, muitos representantes de governo, alguns chefes de governo também, que receberam o Trump com, digamos assim, se não foi uma acolhida calorosíssima, mas houve aplausos, houve risadas, houve tudo, mesmo ele desfiando muitos ataques contra vários dos presentes ou representados ali naquela sala de Davos também. Então isso chama atenção, quer dizer, não há assim... Ele elogiou quem? Ele elogiou, segundo ela, aquela mulher da Venezuela, como ele se referiu, aquela mulher ótima da Venezuela. Ele estava falando que está tendo ótimas relações com o governo da Venezuela, que é o atual governo, que é o regime chavista apenas sem o Maduro. Maduro é ótima. A vice-Maduro é ótima. Só vem elogiar.
Deu uma Isso do patada na Maduro é presidente ótima da porque me Suíça. obedece, né? Deu uma Aquela patada no Emmanuel Macron também. Ainda brincou com o fato dele estar de óculos escuros ontem. O que foi aquilo? O que aconteceu? Não sobrou para todo mundo. De Canadá. fato, é um personagem tanto. Seria absolutamente cômico não tivesse ali um quê de tragédia pelo fato de se tratar do presidente da maior potência militar e econômica do mundo. O primeiro-ministro do Canadá fez um discurso antes do Trump muito bom, muito forte, muito incisivo, dizendo, ó, chegou a hora da gente se posicionar, não dá para ficar aceitando. Falou em ruptura da ordem mundial, né? E aí hoje ele disse, o Canadá é ingrato, o Canadá, o Canadá só existe por causa dos Estados Unidos, então é uma figura. Agora, Thomas Trauma, o fato do Trump dizer que não vai usar a força, o que o Trump diz, se escreve? Olha, Leilani, boa tarde de novo, boa tarde, amigos, boa tarde, assinantes. Não se inscreve e simplesmente ele pode mudar de ideia a qualquer momento, como já vimos acontecer. Mas eu acho que o principal é dizer, ou seja, ele diz, tem uma coisa, vou fazer uma coisa positiva em você tratar com o Trump, que é o fato que ele diz as coisas, ele não tem um subtexto. Sim, ele quer a Groenlândia, e sim, ele se propõe a ter a Groenlândia, e fará todas as pressões possíveis contra os países europeus para ter a Groenlândia. E está descartando a força nesse momento? Está descartando a força nesse momento. Mas nenhum outro possível ataque no sentido de ou diminuição absurda em relação às defesas que os Estados Unidos se responsabilizam na Europa, ou novas tarifas, etc. Tudo continua na mesa. Quer dizer, ele fará o que for necessário, nesse momento força não, para conseguir a Dinamarca. Eu estava assistindo o Lins bravamente fazer a tradução simultânea do discurso do Trump. Eu lembrei de uma frase atribuída ao escritor Mark Twain, que era um cínico, e ele tem uma frase dele que ele diz assim, Deus fez as guerras para que os americanos aprendessem geografia. e um pouco era assim, mas nem assim, né? Quer dizer, mesmo nessa situação quer dizer, mesmo assim o Trump não aprendia geografia ontem. Ele falou, eu contei 3 vezes, ele falava Islândia ao invés de Groenlândia. Mentira, eu não... Daí ele fala, se não fosse os Estados Unidos, todos aqui estariam falando alemão. Ele estava falando da Suíça, numa parte alemã da Suíça que fala alemão. Quer dizer, tinha algumas coisas que eram assim de você quase, né, esquetes de filme de humor. A Dinamarca não durou 6 horas com os nazistas. Exatamente. 6 horas, sim. E eles querem ficar com a Groenlândia. Ele foi esculachando todo mundo. E aí diz que, de fato, os Estados Unidos impediram o avanço da Alemanha sobre a Groenlândia na Segunda Guerra Mundial. Mas, como fizeram, inclusive, foram a França. Eles nunca disseram que foram donos da França e depois devolveram a França, ou que participaram de outras campanhas ao longo da Segunda Guerra e depois devolveram. Não, a Groenlândia, ele diz, fomos lá, defendemos e depois fizemos a besteira de devolver para a Dinamarca. Como se eles já tivessem tomado posse da Groenlândia em algum momento. Ao defendê-la, significaria posse. Isso. E reconta a Segunda Guerra como se os Estados Unidos sozinhos venceram a Alemanha nazista. A União Soviética desapareceu ali. Agora, Venezuela, que é meu foco, nossa seara aqui. Ele diz o seguinte, que havia uma dúvida por que não houve reação naquela ação americana. Nenhuma bateria antiaérea, nenhuma força antiaérea funcionou. Então havia uma dúvida se era uma traição ao Maduro. Os militares teriam desligado tudo para permitir a invasão americana. Ele disse hoje que os Estados Unidos são fantásticos. Dá lá um monte de arma, tudo da China e da Rússia na Venezuela, nós desligamos tudo. Então ele diz que ele desligou tudo, é uma versão que não tinha aparecido até agora, que ele neutralizou as forças antiaéreas da Venezuela para permitir o sequestro do Maduro. É impressionante, acho que sempre chama atenção a tranquilidade com que ele fala as coisas, como se ele verdadeiramente acredita naquilo, né? Podem ser as maiores absurdos, mas ele fala com uma certeza, né? Isso se chama psicopatia. O cara vive em outro mundo, não é um cara da vida real.